Uma Mulher Feliz. Um livro de Márcia Silva. Capítulo 8. Conectada no corpo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. Só existe vida abundante em Cristo. Para ser feliz, você precisa ter um relacionamento íntimo com a pessoa de Cristo. Contudo, não é possível relacionar-se com Ele e não se relacionar com os irmãos em Cristo, porque somos um corpo. E a vida no corpo é uma vida compartilhada. A Bíblia usa a expressão uns aos outros várias vezes, a fim de mostrar o que é uma vida compartilhada. Deixe-me mencionar algumas: amar uns aos outros, honrar uns aos outros, perdoar uns aos outros, confessar uns aos outros, servir uns aos outros, consolar uns aos outros, suportar uns aos outros, sujeitar-se uns aos outros. Isso com certeza não é por acaso. Creio que o propósito de mencionar tantas situações nas quais devemos agir em relação aos nossos irmãos e irmãs é mostrar a importância do relacionamento no corpo. Além disso, a Bíblia afirma que aquele que não se relaciona em amor ainda não nasceu de novo, porque essa é a marca de um filho de Deus. Ele ama. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. 1 João 2:9. Eu cresci na igreja e sei que nem sempre os relacionamentos são fáceis. Contudo, numa família também existem pessoas difíceis e não deixamos de conviver com elas. Certa vez, eu ouvi uma história que dizia assim: numa manhã, a esposa entra no quarto para chamar seu marido para irem ao culto. Mas ele se recusou a se levantar da cama e disse: eu não vou e não vou. Eu vou te dar 2 razões. Eu não gosto daquele povo e eles também não gostam de mim. A mulher olhou para ele e falou: eu também vou te dar 2 razões porque você precisa ir. Porque hoje é domingo e você é o pastor da igreja. Nem sempre viver a vida da igreja é algo simples e fácil, mas é importante, pois precisamos lembrar que foi pela igreja que Jesus deu a sua vida, e nós fazemos parte dela. A vontade de Deus é que vivamos conectados uns aos outros, assim como os membros do corpo são conectados entre si. Mas não basta compreender isso na teoria. Essa é uma realidade espiritual que precisa se tornar uma experiência prática de cada membro. Por isso, quero comentar sobre 3 níveis de relacionamentos no corpo de Cristo que todos precisam ter a fim de viver uma vida cristã saudável. O relacionamento com os irmãos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12:12. O relacionamento com Cristo acontece de modo paralelo ao relacionamento com os irmãos, porque não podemos nos relacionar com Cristo, que é o cabeça, e ignorar o corpo, que são os membros e que constituem a sua igreja. O propósito de Deus não é ter muitos membros espalhados, pois isso não caracteriza um corpo. Para ser corpo, os membros precisam estar conectados uns aos outros no lugar certo. A mão precisa estar ligada ao braço, o pé precisa estar ligado à perna, e assim cada membro a outro membro, segundo a sua função, para funcionarem juntos. Paulo usa a ilustração do corpo para mostrar a importância de estarmos vinculados uns aos outros, porque essa é a maneira saudável de viver a vida cristã. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4:16. Estar bem ajustado reafirma a ideia de conexão entre os membros, ou seja,
de estarem interligados e serem um corpo bem consolidado. O propósito dessa conexão é expressarmos a Cristo e também reafirmarmos uns aos outros quem nós somos em Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero falar aqui, para lembrar uns aos outros a nossa identidade em Cristo. Talvez a primeira ideia que vem à sua mente sobre sermos um corpo é para fazermos a obra de Deus. Mas essa não é a prioridade de sermos um corpo, e sim para recebermos e transmitirmos a vida de Cristo que está em nós. E como fazemos isso? Quando lembramos uns aos outros a obra de Cristo na cruz. Nós fomos inseridos numa obra consumada. Tudo que diz respeito à nossa redenção foi concluído no Calvário. Não podemos acrescentar nada, pois essa obra já está pronta. Assim como foi na criação, Deus concluiu tudo em 6 dias, e o homem foi colocado no jardim não para terminar a obra de Deus, mas para cultivá-lo e guardá-lo. O homem não foi criado para ajudar Deus a terminar a sua obra. Da mesma forma, não fomos chamados para ajudar Cristo a terminar a sua obra, pois ela já está consumada. Mas nós recebemos a autoridade dele para sujeitarmos e dominarmos as obras do diabo. Fazemos isso guardando e cultivando a obra da cruz. Como cultivamos a obra da cruz nos nossos relacionamentos? Quando reforçamos a nossa identidade em Cristo. Quando nos lembramos da nossa identidade e confessamos uns aos outros dizendo: irmão, você é justo, você é perdoado, porque você é amado, você também é generoso. O falar espiritual é aquele que aponta para a cruz e não para o homem. Talvez você pense que primeiro precisa ver essa realidade na vida do seu irmão para depois falar, mas não é assim. Primeiro você fala aquilo que já é realidade espiritual, para que isso venha à existência pela fé. Olhe para a criação. O homem já foi criado à semelhança de Deus, mas o diabo o enganou dizendo que se o homem comesse do fruto se tornaria como Deus. O diabo usa a mesma estratégia hoje, dizendo que você não é aquilo que Deus diz que você é em Cristo. Mas a verdade é que você é. Você já é justa, mas o diabo tenta convencê-la de que precisa fazer algo para se tornar justa. Ele quer que você duvide e tente se tornar aquilo que você já é, filha amada de Deus. Por isso, precisamos estar conectadas no corpo, para sermos lembradas constantemente daquilo que já somos em Cristo. É por esta razão que os relacionamentos no corpo com os irmãos são tão importantes, porque eles transmitem vida. É assim que a vida de Cristo corre entre nós. Nós recebemos, mas também transmitimos vida. Isso só é possível quando você está conectada no corpo. Vamos usar o exemplo do interruptor e da tomada. Os dois são importantes para que você possa ter acesso à eletricidade. A eletricidade representa Deus. O interruptor representa Cristo e você representa a tomada. Você não pode ter contato direto com a eletricidade. Então, embora precisa e dependa dela, você necessita de um canal correto para usufruir dela da maneira certa. Assim, o interruptor é necessário para ligar a tomada nele. Então, quando você está conectada em Cristo, você pode receber da eletricidade e usufruir dela da maneira correta. Não adianta você ter eletricidade disponível e um belo interruptor na parede se a tomada estiver desconectada. Não vai funcionar. Certa vez eu chamei um técnico para arrumar a minha impressora porque ela não funcionava. Depois de checar várias coisas, ele simplesmente pegou a tomada, ligou no interruptor e a impressora funcionou. O problema era que ela estava desconectada da tomada. Veja, não adianta ter a impressora nova, a eletricidade disponível e interruptor instalado na parede. Se a tomada não estiver ligada, nada vai funcionar.
Da mesma forma, é vital que você esteja conectada no corpo, que é a igreja, para que possa receber e transmitir vida aos outros. É na vida do corpo que nós recebemos graça e também expressamos graça aos outros. Nós fazemos isso quando falamos para edificar e não para condenar. Graça significa favor imerecido. Assim, transmitimos graça quando falamos algo bom que o outro não merece ouvir. Quando você encontra isso? Somente no meio do povo de Deus. Pois no mundo, as pessoas querem falar aquelas verdades que eles supostamente pensam ser verdades sobre nós. Mas graça, apenas quem recebe pode dar. Graça é o meio pelo qual os irmãos se relacionam no corpo de Cristo. Isso é algo que você vai experimentar se estiver conectada no corpo. Por isso, ande perto de pessoas que transmitem graça e você aprenderá a fazer o mesmo com outros irmãos. O relacionamento com a liderança. A obra de Deus é edificada sobre a autoridade, pois a autoridade é o princípio pelo qual Deus trabalha. E a autoridade da igreja vem das Escrituras e não da nossa experiência. A liderança da igreja é constituída sobre a autoridade das Escrituras, ou seja, de Deus. É preciso enxergá-la através da palavra e não através dos olhos naturais. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13:2. Você se relaciona com a liderança da igreja através do princípio da submissão, reconhecendo que a autoridade estabelecida na igreja procede de Deus. Quando faz isso, você é abençoada, porque Deus reconhece a posição de autoridade e a usa para liberar a sua bênção. Talvez você pense que a liderança tem muitos problemas e defeitos e que não vale a pena se submeter a ela. Mas um pai de família também tem, e isso não tira dele a sua autoridade como pai. A Bíblia relata que Eli era o sacerdote do povo de Deus, e ele tinha alguns problemas que a Bíblia não omite. Porém, quando Ana pediu a Deus um filho, Deus usou o sacerdote Eli para liberar sobre ela uma palavra de que ela teria um filho. E isso se cumpriu, pois Ana ficou grávida e deu à luz a um filho que se chamou Samuel. 1 Samuel 1,17. Isso mostra que Deus reconhece a autoridade espiritual onde ela está. E nós devemos reconhecer também, porque isso é bíblico. Entenda que a liderança é constituída por Deus para abençoar a igreja, pois a sua autoridade é dada para exercer o governo da igreja, para interceder pelos irmãos, para dar direções, para ensinar, instruir, corrigir, aconselhar e administrar toda a obra realizada através do corpo. Sabendo disso, o diabo sempre rejeita a autoridade onde ela estiver. Esse foi o problema da queda. O homem e a mulher não discerniram a autoridade de Deus e por isso se rebelaram. Mas Jesus veio e sustentou esse princípio todo o tempo, fazendo tudo conforme o Pai lhe ordenava fazer e sendo obediente até a morte. E foi assim que Jesus retomou a autoridade perdida no Éden e a deu de volta ao homem para subjugar o diabo. Estar conectada no corpo significa estar debaixo de uma autoridade espiritual, que é a liderança da igreja. Não basta se relacionar com os irmãos apenas no nível de comunhão. É preciso submeter-se a alguém que tem autoridade para falar na sua vida. Isso demonstra um coração humilde e submisso, que é característica de quem é filho de Deus.
Atentei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Na vida do corpo, relacionar-se é mais importante do que fazer. Por isso, aprenda a valorizar os relacionamentos. Não espere pessoas perfeitas para se relacionar, como também não espere uma liderança perfeita para se submeter. Coloque os olhos em Cristo e aprenda a conviver com os irmãos em amor. Quando se relaciona em amor, você é abençoada. É vital para você crescer, para ouvir uma palavra de esperança, para manter sua expectativa em coisas boas. Se você ficar olhando apenas as falhas, não vai receber nada de ninguém. Lembre-se, a autoridade da igreja vem das Escrituras e não da sua experiência. Não é porque você teve alguma experiência ruim com algum líder ou pastor que isso remove a autoridade daqueles que estão nessa posição. Há muitos anos, eu participei de uma reunião de oração em que havia uma irmã que era poderosa para orar e profetizar. Ela orou com muitas pessoas e quando orou comigo, liberou uma palavra profética sobre coisas ruins que iriam acontecer na minha vida. Aquela palavra abateu meu coração. Eu fui para casa e entrei no meu quarto para orar, mas o Espírito Santo me falou para declarar que eu era nova criatura em Cristo e que Deus tinha coisas boas para mim. Então, eu declarei a palavra e tomei posse das promessas de Deus. E nada do que foi dito sobre mim aconteceu. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas, segundo Coríntios 5,17. Não fique presa a essas experiências ruins que infelizmente acontecem. O diabo quer que você pense que andar sozinha é melhor, mas não é. A vida no corpo é proteção para a sua vida. Coisas ruins acontecem entre irmãos e na liderança? Sim, mas foram mais as vezes em que eu fui fortalecida e abençoada pelos irmãos do que o oposto. Eu creio que Deus usa todas as coisas para nos ensinar e nos levar a amadurecer. Acredite, o seu crescimento depende muito mais das suas respostas a Deus do que dos outros. O relacionamento com discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. No hebraico, discípulo é talmide, que vem do hebraico limud. Isso significa que um discípulo nada mais é do que alguém que está aprendendo. Portanto, discipular significa ensinar. Infelizmente, o termo, como também a prática do discipulado, tem sido mal compreendido na igreja, de maneira geral, e por isso praticado de maneira equivocada. Muitos pensam que o discipulado é para uma classe de pessoas especiais, mas não é. Na igreja, todos devem aprender. Ser discípulo é ser um aprendiz, alguém que se coloca numa posição para aprender com o outro. O que chamamos hoje de discipulado tem dois objetivos claros. O primeiro é ensinar a palavra para tornar claras as escrituras e mostrar como aplicá-las na sua vida. Esse é um ensino prático, de modo que quem ensina deve viver aquilo que está ensinando. O segundo aspecto é ensinar a exercer uma função. Por isso, dentro do discipulado está o treinamento de cada membro para exercer uma função na igreja. Mas isso não torna ninguém especial, mas é necessário para realizarmos a obra de Deus.
Outra maneira errada é que o discipulador é responsável pelo seu crescimento espiritual. Não. Esse relacionamento tem como alvo levar o discípulo a conhecer a Cristo. Porém, não é responsabilidade de quem ensina mudar o outro ou torná-lo espiritual, porque não sou eu quem mudo você, é Deus. Por não entender esse tipo de relacionamento, muitos colocam expectativas irreais na pessoa que os discipula e por isso ficam decepcionados. O ensino dentro do relacionamento de discipulado existe para levar o outro a conhecer a Cristo e aprender a se relacionar com Cristo e a depender de Cristo. Esse é o discipulado bíblico. Ser discípulo nada mais é do que ser um aprendiz, ser um estudante da graça de Deus. Na verdade, tudo é para incentivá-lo a aprender e continuar aprendendo. Se você estudar as Escrituras, verá nos evangelhos que Jesus tinha discípulos. Gamaliel, um rabino muito famoso em Jerusalém, também tinha discípulos. Os fariseus e João Batista tinham discípulos. E também havia discípulos e discipulado antes de haver cristãos. Quando o Senhor disse na grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações, ele estava dizendo para fazermos alunos. O alvo é ensinar e aprender sobre a nova aliança, ou seja, tornar-se um estudante da graça de Deus. Ir e fazer discípulos de todas as nações significa fazer alunos da nova aliança. Mas tudo aponta para Cristo. Até mesmo fazer a obra vem de Cristo, pois é Ele quem nos capacita. O alvo do discipulado é o ensino. Porém, Deus não procura pessoas com capacidade de ensinar. Deus procura por fidelidade. Este é o segredo do ensino. O dom de ensinar vem depois. Se você for fiel, ele virá. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Paulo disse para escolher homens capazes que possam ensinar? Não. Às vezes é perigoso dar essa função a homens de habilidade, porque eles ficam orgulhosos muito rápido. Procure homens fiéis. Comprometa-se com pessoas fiéis, e um dia elas poderão ensinar. As coisas que você ouviu de mim, entregue a homens fiéis que sejam capazes de ensinar os outros. De quem Paulo recebeu sua revelação? Não de si mesmo, mas de Jesus. É por essa razão que o apóstolo Paulo orava constantemente para que os irmãos tivessem revelação, pois a revelação da palavra que gera verdadeiros discípulos de Cristo. Porque o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. O ensino da palavra está associado à revelação da palavra, mas entenda que o mais importante não é o que você sabe, e sim o que você vive. O fazer, nós aprendemos uns com os outros. O ser depende da ação do Espírito Santo em cada um de nós. Para que haja relacionamentos saudáveis no corpo de Cristo, é preciso haver realidade espiritual, e não apenas aparência. Só dar o nome de discipulado não caracteriza que as pessoas estão vinculadas para aprender e para conhecer mais de Cristo. Infelizmente, muito do que é feito na igreja em nome do discipulado é apenas um relacionamento superficial, porque o foco está na pessoa e não em Cristo. O outro aspecto desse tipo de relacionamento é ensinar uma função. Por exemplo, no nosso modelo de igreja em células, a função do líder de célula é muito importante. Por isso, ele precisa ser treinado para exercê-la, pois é responsabilidade dele conduzir a reunião e compartilhar a palavra com os membros na célula.
A logística da reunião é muito simples, mas precisa acontecer da maneira certa para que todos participem. Porém, o fato de ser simples não significa que pode ser feita de qualquer maneira. Por exemplo, você pode comer a mesma comida toda semana, mas não significa que ela precisa ser ruim. Pode ser bem feita e saborosa. O mesmo se aplica ao ensino da palavra na célula semanalmente. Isso precisa ser ensinado, acompanhado e corrigido se necessário. Cada função na igreja precisa de um treinamento específico. Ninguém sabe fazer tudo. Por isso, precisamos da liderança para treinar todos os membros. A ideia de ter um pastor que sabe fazer tudo é infantil. Cada membro deve ser treinado para funcionar na sua função. É muito comum as pessoas acharem que eu sei fazer tudo na igreja, pelo fato de ser pastora, mas eu não sei. Certa vez, um amado irmão me perguntou se eu gostava de comer galinha. Eu disse que sim. Qual goiano não gosta de uma boa galinhada? Então, no domingo seguinte, ele levou para mim uma galinha de presente. Quando vi, eu me assustei e disse: "Irmão, a galinha está viva!" E ele falou: "Mas a senhora é uma pastora e não sabe matar uma galinha? Não é possível." Então ele gritou para a esposa dele que estava lá longe: "Ô bem, a pastora não sabe matar galinha." Eu disse: "Não sei, e se depender de mim, essa galinha vai morrer de velhice." A gente riu bastante. Depois, ele levou a galinha e me entregou já pronta para ir para a panela. Entenda que, mesmo que a sua capacidade de fazer coisas seja limitada, isso não a desqualifica como membro, porque a sua utilidade na obra de Deus depende pouco da sua habilidade e muito mais da sua maturidade. O alvo de Deus não é ter muitos membros fazendo coisas, e sim que todos estejam conectados. Na igreja, o que mais conta são os relacionamentos, pois é através deles que expressamos Cristo uns aos outros. Fim do capítulo 8.